você já deve ter encontrado pessoas do tipo assim, que ela vai pra igreja, aí sai da igreja. Aí passa um tempo, volta pra igreja, Tem sai da bastante. igreja. Aí vai e fica Tem na umas que instabilidade. também não consegue parar em igreja nenhuma Não também. consegue parar em igreja nenhuma, fica andando, pulando de uma em outra. De Já uma em aconteceu isso com o senhor? já. Você já pegou gente assim? Você nunca se perguntou por que isso acontece? Eu me perguntei. Sabe qual foi a primeira resposta que eu tive, que me ensinaram? Isso aí é gente que não quer nada com Deus. Problemático. É problemático. Isso aí não quer nada, não. Isso aí é gente que não quer nada com Deus. A gente aprende isso, não é verdade? Mas sabe o que eu aprendi de verdade? Depois que eu comecei a estudar sobre alma, e eu digo que todo pastor, hoje, todo pastor deveria conhecer de alma. Aquele pastor que não conhece de alma de verdade, ele ele não tem como ajudar a Ajudar as pessoas. transformar uma vida. Ele tem que conhecer de alma. Porque uma pessoa que ela é instável desse jeito, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ela tem uma causa disso. E a causa geralmente está numa ferida emocional, uma ferida que está na alma dessa pessoa. Olha só, a instituição religiosa ela ensina que, por exemplo, quando você faz alguma coisa que tem a ver com emoção, diz: "Isso é emocional, não é de Deus. Isso é alma pura, isso é carne". Já ouviu isso? Já, E discrimina, porque tem que ser do espírito, certo? certo. Só que o espírito é a parte mais pura do homem, é aquilo que toca a Deus. Tanto é que quando a gente morrer, o nosso espírito volta para Deus, Volta pra Deus. porque é a parte que é dele, certo? Certo. Só que a nossa alma é a nossa alma que é disputada por Deus e pelo diabo. Quando você chegar ao grande dia, o que é que vai ser salvo ou condenado? É a nossa alma, porque o nosso corpo ele vai voltar para o pó. A matéria volta para o pó, o espírito vai para Deus e a alma é que vai ser disputada entre Deus e o diabo. É isso que vai ser salvo ou condenado, é ou não é verdade? É verdade. Então por que que a igreja condena tanta alma? Quando você condena a alma de alguém, você está dizendo assim, eu quero te salvar, mas eu quero te condenar. Fica redundante esse negócio. Ou talvez, Um essa loop. falta de entendimento da É a falta de emoção, é a falta de que nós somos entendimento. emocionais sempre, mesmo sendo espiritual, a nossa emoção está Pois é, presente. mas é porque se a gente não tem se vo a nossa emoção é a nossa alma, o nosso racional é a nossa alma, É, as nossas emoções moram na nossa alma, certo? certo. Se você não tem emoção, você tá vegetando, você tá no estado vegetativo, que não tem reação de nada, não sente, não nada. Mas o apóstolo falou que estudou a alma, mas entra um conflito do dons e da cura, vamos dizer, cura interior, emocional e o avivamento E isso dos tem um dons. conflito, e aí é isso aí, por Porque tem exemplo, uns que estão mais para esse lado, avivamento, outros estão mais para esse lado, mas se dá para para casar os 2? casar os 2. Deve, deve. Por exemplo, o senhor já orou por alguma pessoa que ela você já orou por alguma pessoa que você sabe que Deus faz milagres, que orou, 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 e ela não recebeu a cura? Já, Será que Deus não queria curar ela? creio que sim, Eu digo ainda mais, Deus já curou, né, que já levou todas as biblicamente falando, já levou todas as nossas e por enfermidades. que que ela não recebe a cura? Mas se for nas ideias da igreja, vai falar: "A culpa é da pessoa, não tem Não tem fé, fé, não tem fé". né. Primeira coisa que a pessoa fala: "Você não tem fé". Então, outro ensinamento errado, porque a fé, quando a gente fala de ministro de cura, a fé não deve ser do que está O que está recebendo, recebendo, deve ser de quem está do ministrando. ministro. Ele diz: "Aquele que crê fará as mesmas coisas que eu fiz", né. Ele está dizendo a fé de quem? Do ministro ou do doente? Do ministro, né. Vai lá, impõe a mão sobre o enfermo, eles serão curados. Quem que vai impor a mão? É o ministro, não é o doente, então a fé é do ministro, certo? Então, você ora por uma pessoa e Jesus já curou ela, mas por que que ela continua com aquela enfermidade? Aí eu vou te dar um exemplo. Eu tenho umas centenas, mas eu quero te dar um exemplo só. Nós temos um treinamento chamado Ninho das Águias, que é uma ativação profética. A pessoa vai, passa 3 dias comigo e ela é ativada profeticamente no É espiritual. o que o dons, dom Os de dons dons proféticos. proféticos, Os dons de revelação, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espíritos, né. Ela é ativada e ela ali sai um de lá dom ativada. específico do O ministério profético. profético. E inclusive os dons voltados os dons de poder.
Todo profeta carrega os dons de de poder. poder. É. Que é o de cura, o de Cura, milagre, fé. fé e milagre. Isso. Fé. Então vamos. E aí, nesse treinamento foi um casal, que eles estavam. O esposo tem 50 anos, a esposa tem, parece que 45, 46 anos. Casados há mais de 20 e tantos anos, e eles queriam ter filhos e não conseguiam. Eles falaram assim: nós passamos Mais por de 20 anos. mais de 20 20 anos anos tentando engravidar, tentando e não não conseguia. conseguia. Eles gastaram mais de R$ 500.000 comprando óvulo, fazendo inseminação artificial, in vitro. Todos os tratamentos que você possa imaginar, eles fizeram e não conseguiam engravidar. Passaram em mais de 50 igrejas, mais de 100 ministros de milagres orou por Nesse eles, propósito. nesse propósito. Eles já iam pensando, vamos orar nesse propósito. Exatamente. E não foram curados. Eles foram atrás de mim. Eu orei por eles pelo menos 3 vezes num período de 6 meses. E não, Mesmo nada. propósito. Mesmo propósito, nada. E aí eles entraram na minha mentoria, são meus alunos, começaram a estudar. E aí a gente lançou esse treinamento chamado Ninho das Águias. A primeira parte desse Ninho das Águias, eu trabalho sobre feridas na alma. A gente trabalha uma cura interior, porque não existe mais nada monstruoso do que um profeta ferido. Um Vai profeta, acabar ferindo outros. ele não fere não, ele mata. E você vai entender o que eu estou falando. E a primeira parte é isso. E aí tem uma coisa chamada reprogramação do DNA espiritual, que é quando você vai espiritualmente, você volta no tempo espiritual. Sabe que o tempo o plano espiritual é atemporal. Você volta até o momento que Deus te criou. Você não foi criado quando você nasceu ali, quando o óvulo juntou ali com o espermatozoide e fecundou. Você não foi criado ali. Ali você foi formado. Se você vê o plano de criação de Deus em Gênesis 1, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus, homem e mulher, Adão e Eva. Gênesis 1. Só que em Gênesis 2 diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra. Então existem 2 momentos, o momento da criação e o momento da formação. Lá na barriga da sua mãe você foi formado. Tanto é que a palavra diz assim: eu te conheci antes de ser formado no ventre da sua mãe. Quando ele cria algo já. Você foi Antes. criado antes. Sabe onde você foi criado? Você tem casa própria? Ainda não. Eu estou construindo, não tenho. Muito bem, você está construindo, né? É. Você tem na tua mente como você quer a sua casa, não tem? Tem. É aí que você está criando ela. Na ideia. É na ideia. Você Na tá imagem. É na imagem que já você tem tá. a imagem. Você está criando ela aí. Só que você está construindo ali, você está formando a sua casa, está realizando ali. Então, Deus Entende? já criou no Exato. pensamento. Quando a gente fala de voltar no momento que Deus te criou, é naquele momento que Deus pensou assim: eu vou criar o pastor Ariston Júnior, ele vai para a terra, ele vai para o Brasil, ele vai ter morar, esse ele vai. propósito. O propósito, a missão, ele vai fazer isso. Sabia que hoje em dia, Que lá no 90%. Jeremias, mais ou menos isso, porque fala que ó, eu já te escolhi lá quando você estava lá. Exatamente. Profeta. 90% das pessoas hoje, no mundo, elas fazem, elas vivem e elas são o que dá para ser. Elas não são o que elas nasceram para ser. Estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Só que não estão vivendo o propósito. O propósito. Quando você volta nesse tempo, nesse período atemporal, o plano espiritual, Mas aí, o pastor até ministrando essa oração. eu estou ministrando, é uma ministração profunda que ela é. Então, se quiser mais, você vai lá no Ninho das Águias. Tem que ir. E aí eu volto com eles até o momento em que Deus idealizou. O que eles vão fazer? E lá eles pegam a missão deles na mão de Deus. Aí eles conseguem, quem tem dúvida, né, talvez muitos chega lá com dúvida, Sim, né? Qual é o meu propósito? Exatamente. E o aí, meu destino. E aí eles voltam, aí eles vão, pega a missão e volta. Quando volta, eles vêm fazendo o caminho, o caminho, né, de retorno para cá, e aí eles vêm com a missão. A vida deles muda, assim, da noite pro dia. Só que aí eu tô falando da mulher, do casal que quer engravidar. Tá querendo engravidar. Nesse processo, eles identificaram uma cena quando ela era bem pequenininha
E aí a menina sabe que criança é assim, né, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E teve um caso que ela queria um momento que ela queria ser bailarina. E ela fala pro pai: "Pai, eu quando eu crescer eu vou ser bailarina". E o pai pra provocar, né: "Que bailarina? Você não vai ser bailarina não". "Eu vou ser bailarina". "Não, não vai". E ele pegou e falou assim: "Como você vai ser bailarina? Se você vai casar e vai ter filho, como bailarina não pode ter filho?". E ela, criança ainda, ela brigou, gritou com o pai, falou assim: "Eu vou ser bailarina, vou casar e não vou ter filhos". Ela falou. Criança. Mas ela nem lembrava disso, Não, isso estava apagado da estava memória dela. apagado. E criou isso aí, ficou lá grudado né, no registro dela, Isso. e ela cresceu. Ela casou mais de 20 anos tentando engravidar, gastou mais de R$ 500.000 tentando engravidar, não conseguiu. E nesse dia, ela voltou com essa informação, nós ministramos, sabe, 22 dias depois, ela manda o testemunho pra mim e fala: "Tô grávida", e mais 10 dias depois ela fez a ultrassom, estava grávida de gêmeos. Eita, Já porção teve dobrada. neném. Porção dobra. Isso foi em novembro do ano passado. Ela já teve neném, os neném vieram prematuro, inclusive gêmeo, né, Gêmeos. nasceu antes, e o casal tá muito feliz. Olha só o que Algo acontece que estava na alma, na alma. Aí, isso que afetou o espiritual e e ex o e a físico, tudo. não, afetou a família dela. Acertou. Mas aí olha só, o que que eu tô querendo dizer pra você? Todo mundo acha que o plano de Satanás é fazer você pecar, não é isso? A gente não É, aprende: "Ó, o diabo quer fazer você pecar, pra você se afastar de Deus". O diabo não tá nem aí se você peca. Sabe por quê? Porque o plano de salvação não tem erro, não tem erro. A morte de Jesus na cruz foi para quê? Foi para nos perdoar, nos nos perdoar. livrar da condenação da lei. Quando você errava, você era penalizado. Então Jesus morre na cruz para que a gente seja liberto disso. E toda vez que você peca, você erra, você faz o quê? Pede perdão, Perdão. tá resolvido o problema. Então o diabo sabe que se ele te fizer pecar e você se arrepende e pede perdão, acabou o plano dele. Então, mas ele sabe que tem uma coisa, que se ele tocar, ele aprisiona você. Aonde? Alma, Na na alma. alma. E aí é E que aí é tá. questão de lançar feridas, Feridas pessoas na que alma, crenças erradas, crenças erradas. bloqueios, e isso atrapalha. Então, como a gente estava falando agora há pouco, já viu aquela pessoa que ela vai na igreja, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não se firma. Ela quer, mas ela não consegue. Não é que ela é ruim, que ela é mau caráter, que ela é isso, que ela é aquilo outro. Não, não é isso. Ela tem uma ferida na alma lá que atrapalha ela. Você quer ver uma coisa? A gente que é pastor, a gente encontra muita gente que sofreu, processo de rejeição de pai, quando criança. É ou não é Tem. verdade? Você já encontrou De alguém pai que e até de mãe eu achei já. até de mãe, sim. Mas você já viu um caso de gente que chega para o senhor e fala assim: "Pastor, comigo deve ter alguma coisa errada, eu não consigo sentir a presença de Deus". Já falaram isso para o senhor alguma vez? Já. Já. Se você for analisar a história dessa pessoa, você vai ver casos de rejeição e abandono, traumas gigantescos na infância, com o pai. Um pai. E tem uns que têm até E dificuldade de chamar Deus de pai, então, por e já aí teve problema com o exato. pai, Aí a então pessoa ela cresce com essa ferida na alma, ela vira adulto, e por mais que ela queira se aproximar de Deus, mas é só falar a palavra pai, que ela bloqueia, ela não quer aproximação. Já viu aquele ditado que diz assim: "Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam"? Eu tenho uma história que isso é real, um casal de amigos meus que eles têm uma ONG, eles trabalham recuperando animais de rua, de né. rua. E eles foram chamados para resgatar um cachorrinho que estava amarrado, e o cachorrinho estava amarrado com fio elétrico. Já estava cortando o pescoço do cachorro, o cachorro estava magro, cheio de sarna, de carrapato, quase morrendo. E eles, para resgatar aquele cachorro, ele tentou pegar o cachorro mordeu, eles faziam carinho, o cachorro querendo Já avançar, assustado. assustado, o cachorro querendo morder. Ele foi pegar o cachorro, mordeu ele, e para ele poder resgatar o cachorro, ele teve que jogar uma capa por cima do cachorro, pegar e levar. Aí ele cuidou desse cachorro e tem um vídeo dele pegando o cachorro mordendo, que ele teve que tomar injeção antirrábica, aquele negócio todo, né, contra a raiva. Um ano depois que ele tratou esse cachorro, ele mostra o vídeo do cachorro bonitão, limpo, bonito.
E o cachorro, hoje, é usado para cuidar de crianças que têm autismo, nível de autismo, e o cachorro consegue acalmar as crianças autistas. Olha. Ou seja, quando o cachorro estava ferido, que por mais que tentassem ajudar ele, ele estava querendo morder e ferir os outros. Depois que ele foi curado, sarado, agora ele está Tá sendo usado sendo para curar para outras pessoas. crianças. Então, é o exemplo melhor que eu acho para explicar o que que é esse processo de pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E aí quando eu falo que se isso não for trabalhado, e é aí que entra, né, agora ó o preâmbulo que eu fiz para poder chegar na resposta, De casar de casar a o cura da avivamento com alma a e o cura da alma, avivamento. e tem que ter, que eu falo por quê? Porque muita gente chega para mim e diz assim, aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, antes, que pergunta assim: eu quero aprender a ser usado, eu quero desenvolver os dons, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas". E eu disse para você, a maioria delas, elas querem, na verdade, suprir um vazio que está dentro delas. E tem a ver com elas, com uma coisa chamada reconhecimento. E isso, essa necessidade do reconhecimento tá ligado com uma ferida na alma. Se não cuida disso, ele até se torna um avivalista, mas ele vai ferir muita Muitas gente lá na pessoas frente. Você pode ver quantas pessoas que foram para a igreja e saíram de lá piores do que entraram, feridas, machucadas. machucadas. E quando é a ferida de líderes é pior ainda. Pior, e sempre é. Que aí Sempre a ferida vai ser do líder, do pouco líder, sempre vai ser de alguém que você tem como de referência de autoridade sim. autoridade, entende? Então e aí, ó, olha só o que que acontece, vou dar um exemplo meu, porque eu passei por um processo de cura da alma, muito profundo. Depois de tudo receber a unção, o Depois disso, avivamento, impartição, exatamente. ainda mesmo assim tinha ferido. Então é possível a pessoa ainda receber muita unção, ser cheio, Manifestar o poder, manifestar o poder e ainda tem demanda. muito. Hoje o meu instituto, o instituto que a gente tem de cura interior, a gente trabalha com cura interior, libertação de alma em cativeiro, né, transformação mesmo de verdade. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem prosperar na vida, são pessoas capacitadas, têm um conhecimento técnico sobrenatural, mas não conseguem. Tudo que põe a mão dá errado. Vai para a igreja, o pastor ora, põe a mão, expulsa o capeta, faz campanha, né, da porta aberta, Porta aberta. não sei o quê. Ah, você não é dizimista, o cara passa a ser dizimista, não vai, tem que ofertar, não vai, faz campanha, não dá jeito, e não sabe o que é. Sabe o que é? Ferida na alma. Ferida na alma. É.